Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os quilombos. O que é um quilombo? Vocês já ouviram falar sobre os quilombos? Os quilombos eram uma espécie de comunidades compostas por ex-escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. Então, por algum motivo, eles não gostavam do que estavam fazendo, eles não se interessavam em continuar como escravos, eles combinavam e fugiam mata dentro sem o destino, até que resolveram formar uma comunidade com esses fugitivos que passou a ser chamado o nome de quilombo. No Brasil tem muitos quilombos, ainda hoje, viu? Ainda tem as comunidades quilombolas, ainda hoje. E o período de maior formação de quilombos foi entre o século XVI e XIX. Agora vamos falar sobre o conceito de quilombos. O termo quilombo, originalmente, era utilizado apenas para chamar um local utilizado por populações nômades, ou então pequenos acampamentos de comerciantes, e com o início da escravidão, os escravos adotaram o termo, esse mesmo termo, quilombo, para o lugar que eles fugiam. E foi no Brasil que o significado, o termo ganhou o sentido que tem atualmente. Ficavam escondidos nas matas, em lugares preferencialmente inacessíveis, como o alto das montanhas ou grutas, onde ninguém podia encontrá-los, né? E era onde então os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. As pequenas aldeias eram também chamadas de mocambos. E tanto eles, os mocambos, como os quilombos, duraram todo o período da escravidão no Brasil. Os mocambos aconteciam porque existiam pessoas que fugiam, né? E criaram os refúgios, chamados assim, refúgio de rebeldes. Eles viraram esses refúgios que se escondiam nas matas da ilha, onde faziam de taipas, com material que eles encontravam na, na localidade. Então, não era feito de tijolo, não era feito por cimento, não. Eram umas casinhas de palha simples, feito como os índios faziam. Então, eles iam fazendo ali, distante da escravidão, né? Eles iam construindo uma casinha pertinho da outra, e por isso essa palavra, já em documentos portugueses de 1554, passou a significar o ajuntamento de escravos fugitivos. A razão pela qual os quilombos se situavam nas matas era estratégica. Era escolhido para evitar que eles fossem recapturados. Então, eles eram fugitivos, eles tinham que procurar um lugar mais distante possível. Então, eles resolveram procurar os lugares assim mais intocados, mais escondidos. E diversas vezes os quilombos não abrigavam somente escravos, mas também índios, pessoas procuradas pela justiça. Eles abrigavam as pessoas que pudessem somar, né, a causa deles e que não fossem inimigos deles. Então, em vários quilombos vai se encontrar também pessoas brancas, não eram somente negros, mas essas pessoas brancas eram geralmente pessoas que tinham problema com a justiça. Eles tinham uma organização e parecida com a aldeia africana, de onde os quilombolas eram originários. Então, havia uma divisão de tarefas,
e todos trabalhavam. Não ficavam ali na aldeia somente escondidos, não. Eles se reuniram e se organizavam para que pudessem usufruir daquele local. E ninguém se escorava no outro, né? Existia um líder, o líder geralmente comandava o quilombo, e viviam principalmente da agricultura, porque era vasta na época, né? Tinha muita, e de subsistência e da pesca, né? Agricultura de subsistência, aquela que eles podiam plantar para comer, e também da pesca, porque eles iam pescar e comer. Eles podiam viver de acordo com seus hábitos culturais. Esses hábitos culturais geralmente eram herdados pelos africanos e praticar também a liberdade dos seus cultos religiosos. Então, no quilombo, eles tinham essa liberdade. Era muito comum os fazendeiros e senhores de engenhos contratarem homens armados para desfazerem os quilombos e capturar os escravos fugitivos. Então, ocorreram vários combates entre esses homens que saíam em busca desses quilombos durante o período colonial. E os quilombolas resistiam, eles não aceitavam de jeito nenhum e, às vezes, desmanchavam o acampamento aqui e faziam outro mais adiante. Eles se protegiam e mantendo a sua existência e ajudando uns aos outros a se proteger. Eles eram dedicados à economia de subsistência, como eu tinha dito antes, que é aquela em que ele planta para sobreviver, e raramente ao comércio. O comércio não era muito, não, porque eles também não tinham dinheiro, eles faziam comércio apenas de troca, né? Alguns quilombos tiveram sucesso. Escondido no meio das matas, aqueles que prosperaram se transformaram em aldeias. E há muitos registros de quilombos por todo o país, principalmente nos estados de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1630, devido à invasão holandesa em Pernambuco, muitos senhores de engenho abandonaram suas terras. Isso foi uma grande oportunidade para que muitos escravos fugissem e procurassem um quilombo, tornando-se assim quilombolas. O quilombo que ficou mais conhecido foi o de Palmares. Ele teve como um dos principais líderes o ex-escravo conhecido como Zumbi dos Palmares. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Zumbi de Palmares. Até hoje, principalmente em regiões do interior do Brasil, existem quilombos, chamados de quilombos remanescentes. Eles são habitados por descendentes de ex-escravos. Uma das principais lutas dos quilombos atuais é pela posse da terra. O número de comunidades quilombolas por estado, a gente pode citar. No Maranhão tem, né, o número total dessas comunidades é 642. Na Bahia, 396. No Pará, 294. Em Minas Gerais, 135. Em Pernambuco, 91. Rio Grande do Sul, 90. Piauí, 78. São Paulo, 70. Rio Grande do Norte, 64. Mato Grosso, 59. E Ceará, 54. Então, é um número muito grande de quilombolas espalhado em todo o país, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, o assunto. Foi bem claro, né? Os quilombos foram comunidades que se organizaram com a fuga dos escravos, que não aceitando
a escravidão, eles resolveram então fugir em busca de uma proteção. E aí eles se protegiam mutuamente, né? Eles formaram as comunidades e aí, com a ajuda deles mesmos, do grupo, eles conseguiram fazer com que essa comunidade permanecesse por um bom tempo, ok? Tchau.